O tema de nosso estudo, a armadura de Deus. Irmãos, é interessante, mas há um paralelo muito grande entre o mundo espiritual e o mundo físico. Muitas das coisas que nós vemos nessa terra, nós podemos ver também no mundo espiritual. E vemos que há um rei, também no mundo espiritual, o nosso Senhor e Salvador, o Todo-Poderoso, e também há um rei das trevas, Satanás. Ele levanta-se com toda a força, com todo o vigor, para tentar desviar aqueles que são de Deus do caminho, para afastá-los da presença do Todo-Poderoso. Não pense, amados, que as dificuldades do dia a dia são casualidades. Não são casualidades. As dificuldades que nós temos visto no dia a dia, elas têm uma origem, e a origem geralmente é no mundo das trevas, é no nosso inimigo, e ele levanta com força total para fazer você desistir da caminhada. A cada um de nós, os fiéis, aqueles que são fiéis, não é para ficar assustado, mas vocês que são fiéis, têm um demônio de plantão que segue vocês por onde quer que vocês vão. É assustador, não é? Mas tem um bicho feio que pisa nos teus passos. Se você vai trabalhar, ele te acompanha. Se você entra na tua casa, se você não tiver cuidado, ele entra na tua casa também. Mas se não entrar, fica na porta, lá esperando você sair novamente. Se você viaja no ônibus, ele senta na última cadeirinha ou na cadeira próxima e fica ali te acompanhando. Amados, parece assustador. De certa forma é assustador. Mas não é para ter medo. Não é para ficarmos amedrontados. O que eu estou falando para vocês tem base. A Bíblia diz que o maligno anda ao derredor. Ao derredor. Anda próximo. Anda próximo de cada um de nós. E se nós, amados, não pisarmos direitinho, ou seja, não estivermos muito atentos às coisas do Senhor, aos princípios de Deus, Ele aproveita esse momento de desatenção para tocar na tua vida. E quando Ele toca na nossa vida, aí aparece uma série de sintomas, e não são bons, são sintomas ruins. Muitas vezes a tua casa vira um inferno, você não consegue paz com a esposa, por exemplo. Mas por quê? Porque o maligno conseguiu tocar, e ele semeia todo tipo de discórdia. No trabalho, você é perseguido pelo chefe, uma perseguição gratuita, você olha, mas por que eu estou sendo perseguido? É porque tem alguém que quer perseguir você, e ele usa os meios que estão ao seu alcance. E os meios que estão ao alcance do maligno são aqueles que são ímpios, são as coisas naturais, chuva demais muitas vezes, alguma catástrofe de ordem natural, até mesmo algum tipo de acidente. O maligno usa de muitas forças e muitas armas para tocar na tua vida, inclusive a natureza. A Bíblia diz que esse mundo está nas mãos do diabo, e hoje nós vamos falar um pouco a respeito do diabo aqui. Não fique assustado, porque é o inimigo vencido, é o inimigo vencido para aqueles que estão com Cristo Jesus. Mas é necessário estarmos sempre atentos. Nós precisamos falar do Senhor, mas também abordarmos aquele que quer te ver morto, que quer te destruir, para que nós possamos ter conhecimento e estarmos dia após dia vigilantes, vigiando, atentos, para que o maligno não venha roubar a nossa paz, não venha tirar a nossa alegria. Mas nós temos visto que ele levanta-se contra você, porque o objetivo do maligno é matar, roubar, destruir, e vai por aí. Muitas das enfermidades que atormentam a humanidade têm origem espiritual. Eu não vou generalizar. Você pega uma gripe, por exemplo, eu não vou dizer que isso é coisa do capeta. Pode até ser que ele, de uma forma ou outra, está te oprimindo através da enfermidade, mas não podemos generalizar. Mas
Muitas enfermidades que estão no corpo, alojadas no corpo das pessoas, têm origem espiritual. E é por isso que quando oramos, as pessoas saram, as pessoas são restauradas, porque muitas vezes a origem é das trevas. Mas o texto que nós lemos, irmãos, ele traz uma revelação que é interessante demais para nós. Uma revelação profunda a respeito do nosso inimigo. E estas palavras são do apóstolo Paulo, um homem que aprendeu com o Senhor. O apóstolo Paulo foi alguém que conheceu Deus no meio da perseguição. Ele era o perseguidor, vale ressaltar. Ele estava perseguindo e ele conheceu o Senhor no meio da batalha contra o povo de Deus. Diz a Bíblia que ele estava indo em direção a uma cidade para atormentar aqueles que eram servos do Eterno. E nessa viagem, o Senhor Jesus se revelou a ele e houve uma transformação profunda. Vamos ler o texto de Efésios capítulo 6, versículos 11 até o 17. Nos diz a palavra: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Essa é a revelação do mundo espiritual que nós temos. E o apóstolo Paulo inicia esta revelação dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Como nós sabemos, irmãos, a armadura é uma espécie de vestimenta de metal que o soldado coloca sobre o corpo. Hoje não tão usual, mas antigamente os exércitos usavam mais, para que ele pudesse se defender dos ataques do inimigo. E é isto que o apóstolo Paulo recomenda-nos: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E essa armadura que nós temos hoje é uma armadura espiritual. É você estar revestido com o Espírito Santo de Deus. É você estar cheio da graça e do poder do Espírito Santo, do poder de Deus. Quando nós estamos realmente vestidos para a batalha, vestidos com a armadura, nós estaremos firmes contra as ciladas do diabo. O apóstolo Paulo diz que ele arma ciladas para a gente. Todo mundo sabe o que é uma cilada, não sabe? É alguém, por exemplo, que fica numa esquina preparado para que, quando o inimigo passar à sua frente, seja atacado. É uma forma de ataque secreta ao inimigo. E diz ainda: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, fica claro que o nosso inimigo não é o Joaquim, o Antônio, o Manuel, o José, não é enfim. O nosso inimigo é Satanás. O texto deixa claro que o nosso inimigo não é o homem, mas o nosso inimigo são os espíritos malignos, aqueles que habitam o mundo espiritual. São os principados e potestades, dominadores deste mundo. A nossa luta, portanto, não é contra o ser humano, mas a nossa luta é contra os seres espirituais que possuem força e liberdade para tocar na humanidade, para tocar no ser humano. A Bíblia faz-nos entender, e ela deixa isso claro, que a partir do momento que Adão e Eva pecaram lá no Éden, na pré-história da nossa humanidade, eles passaram o domínio deste mundo para o inimigo de nossas almas. A Bíblia fala isso com clareza, irmãos. E no Novo Testamento vemos a afirmação que este mundo jaz nas mãos do inimigo, ou seja, que este mundo está nas mãos do inimigo. E isto é de forma literal. E nós aqui, vivendo neste mundo que não é para nós, a Bíblia diz que somos forasteiros.
Forasteiros, alguém que passa, alguém que visita. E a Bíblia diz que nós somos forasteiros numa caminhada à nossa morada verdadeira, que é os céus. E é isso que é interessante. Mas, para que nós possamos chegar aos céus, é preciso observar tudo aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E uma dessas observações é exatamente a ação do inimigo contra nossas almas. E é necessário estarmos dia após dia firmados na rocha, para não nos deixarmos abalar pelas dificuldades. O cristão é, na verdade, um soldado de Cristo neste mundo. Ele é um soldado de Cristo. A Bíblia faz uma comparação e diz que nós somos soldados de Cristo, soldados do Senhor. Nós temos uma missão na face da terra e estamos aqui para vencermos o mal, o nosso inimigo, e também para fazermos a vontade do Senhor. Nós não estamos sobre a face da terra para passear, apenas para curtir a natureza, curtir as coisas bonitas, as belas paisagens que o planeta oferece. Não, não estamos aqui apenas para isso. Sim, podemos até vê-los, mas temos um objetivo sobre a face da terra. E o nosso objetivo aqui, primeiro, louvar e glorificar o nosso Senhor e Salvador. Segundo, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Portanto, nós temos essa missão e o Senhor chamou-nos como soldados para manifestarmos a sua palavra e para, numa luta espiritual, vencermos as trevas, Amém? No versículo 14, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Amados, o homem que foi lavado, que foi purificado no sangue de Cristo Jesus, estes possuem um novo caráter, possuem uma nova realidade na sua vida. Ele tem uma nova visão, porque a sua vida foi lavada e foi transformada no sangue de Cristo Jesus, e essa pessoa foi feita em nova criatura. Portanto, nós que somos lavados, remidos no sangue de Cristo Jesus, nós precisamos agir como tal, pessoas que possuem realmente a presença do Eterno em nossos corações. E é nosso dever, irmãos, onde quer que nós estejamos, a verdade seja uma marca da nossa vida. Onde quer que você esteja, que a verdade seja uma marca. Você precisa ser real, verdadeiro em todas as tuas ações, nas pequenas, também nas grandes. Nós temos uma ideia que as coisas pequenas são até permitidas, os pequenos deslizes são permitidos, os grandes deslizes, esses são pecados, esses afrontam o Senhor. Mas na verdade, tudo aquilo que você faz que fere princípios de Deus, seja ao teu ver pequeno ou grande, é pecado e afasta-nos da presença do Todo-Poderoso. No entanto, a recomendação é estarmos vestidos com a verdade. A verdade precisa habitar o nosso coração momentos após momentos da nossa vida, dia após dia. É necessário obedecermos a palavra, Amém? E quando nós entendemos isso, jamais seremos encontrados nus. E encontrados nus é quando nós estamos com a vida aberta, ou seja, abrimos a chamada brecha, espaço para que o maligno toque na nossa existência. Quando falta-nos a verdade, é porque entrou a mentira. Não há como ficar no meio termo, ou você é verdadeiro, ou não é verdadeiro. Amém? Não existe meia verdade, ou meia mentira. A verdade, ela é um todo, é uma realidade. A partir do momento que nós estamos no meio termo, já perdemos, já abrimos espaço e arrancamos a roupa da verdade e ficamos nus. E o maligno vai gostar bastante disso. Ele vai gostar, porque aquele bichinho feio que anda ao teu redor, querendo tocar em você, vai aproveitar esse momento para te arranhar todo, quando ele não te estraçalha, quando ele não te quebra todo. Irmãos, é assim que o maligno faz. Nós não podemos subestimar, porque nós não vemos o maligno. Nós temos uma tendência de acreditar naquilo que nós vemos. Nós temos essa tendência. Quando nós enxergamos, nós damos mais valor. Mas o inimigo, ele é invisível. E ele te arrebenta o coração. E às vezes você não sente.
mas as consequências virão no decorrer dos dias. Irmãos, estejamos, portanto, preparados, disse Jesus. Fiquem preparados para tudo. Estejam com a roupa bem presa com o cinto e conservem as lamparinas acesas. Lucas capítulo 12, versículo 35. Nós precisamos estar preparados, com a roupa bem presa, firmados na rocha, com as nossas lamparinas, luzes acesas. E a luz é Cristo na nossa vida, Ele é a luz do mundo. Ainda 1 Pedro 1,13. Portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Amém? Prontos para agir. Prontos para agir. É estarmos continuamente alertas. Ainda no versículo 14, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Glórias a Deus por isso, irmãos, porque essa é a proteção que o Senhor nos dá. Quando o apóstolo Paulo ele fez essa comparação, ele estava lembrando dos exércitos da sua época. Os soldados usavam uma armadura que era feita de metal ou de couro e cobria parte do seu corpo, apenas parte. Era usado pelos soldados sobre o peito e também sobre as costas para protegê-los de golpes do inimigo. Da mesma forma, irmãos, nós precisamos estar cheios da palavra de Deus, cheios da graça do Senhor, para que assim nós estejamos preparados. Porque o maligno vai tentar golpear a tua vida, ele vai tentar tocar na tua vida, ele vai tentar arrancar você da presença do Senhor. E quantas vezes aparece na tua presença algumas pessoas que querem te roubar a paz? Quantas vezes? E se a pessoa não estiver realmente cheio da justiça do Senhor, vestido da couraça do Todo-Poderoso, não vai conseguir resistir. E a brecha será aberta e o maligno vai golpear profundamente a vida das pessoas. Mas como golpear? Ele entra com amargura, com ódio, com a dissensão, com a discórdia e muito mais coisas. E se não houver um cuidado, uma atenção, essa pessoa será golpeada pelo maligno. A couraça da justiça precisa estar sobre a nossa vida. E aqueles que são justos, estes andam direito na presença do Senhor. Eles fazem todas as coisas conforme Jesus, segundo a orientação de Cristo. Eles não agem segundo o impulso da carne, a ação da carne, mas eles agem segundo o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos usar a nossa força, a força da carne, para revidar essas situações. Mas é preciso que entendamos que a nossa luta, homens de Deus, mulheres de Deus, a nossa luta é contra espíritos malignos. É contra os espíritos malignos. E nós necessitamos do discernimento na nossa vida, para entendermos que o inimigo usa pessoas para nos roubar a comunhão que o Senhor tem para conosco. Amém? E que nós temos para com o Senhor. Portanto, amados, continuemos vestidos com a couraça da justiça, vestidos com a palavra de Deus, com a presença do Todo-Poderoso na nossa vida, para que assim nós possamos vencer as investidas do nosso inimigo. No versículo 15, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Isso significa, irmãos, que os nossos pés precisam estar calçados com a palavra e firmados em terra sólida. Amém? Calçados com a palavra. Você precisa ter a palavra dentro do coração. Precisamos ter a palavra dentro do coração. Quando nós temos a palavra dentro do coração, nós vamos pisar com segurança. Nossos pés estarão firmes, ou seja, por onde quer que nós estejamos a passar, nós passaremos seguros, certos, que não vamos errar o caminho, que nós não vamos escorregar no pecado, escorregar e cair nas armadilhas que o inimigo coloca à nossa frente. Irmãos, o inimigo ele prepara
diversas armadilhas para a gente. Mas quando nós estamos com a nossa vida, com o nosso coração cheio do Evangelho, preparados, conhecedores da palavra, quando nós vivemos verdadeiramente a palavra de Deus, estaremos firmes e teremos condições para passarmos por caminhos que nos parecem até difíceis. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Então disse Jesus: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quando nós estamos com os pés calçados com o Evangelho, calçai os pés com a preparação do Evangelho, nós teremos prazer em sair e testemunhar daquilo que Cristo Jesus fez na nossa vida, a ação de Deus no nosso coração. Isso é o preparo que nós precisamos ter. Esse preparo é a busca incansável pela presença do Todo-Poderoso na nossa vida, a busca incansável pela presença do Senhor na nossa existência. Amém? Seguindo o nosso estudo, ainda no versículo 16, nos diz a palavra: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Embraçando o escudo da fé. Embraçar o escudo da fé, irmãos, é você colocá-lo no seu braço, é você se esconder atrás dele. Antigamente o escudo ele era feito de madeira, também coberto com couro, muitas vezes grosso, duro, e era a proteção que os soldados tinham, a proteção mais efetiva que os soldados tinham contra as flechas e também contra os dardos, as pedradas e outro tipo de ação dos inimigos. Semelhante aos dias atuais, eles se escondiam atrás dos escudos e ali eles tinham a proteção contra o ataque do mal. Nós precisamos carregar continuamente o escudo da fé. Servo de Deus que não carrega o escudo da fé, ele vai pisar errado, ele sofrerá as consequências do ataque do nosso inimigo. Mas o que é o escudo da fé? O escudo da fé, queridos, é essa segurança que nós temos no Senhor, é o crer no Senhor, é o confiar no Senhor, é o viver Deus de uma forma segura, certos que somos protegidos por Ele, que somos guardados por Ele. Quando confiamos verdadeiramente na palavra, quando o nosso coração está firmado verdadeiramente na palavra, você não terá medo do ataque do mal, porque você sabe que é possível vencer o inimigo, é possível vencer as trevas, porque esta é a promessa que está na palavra, é a promessa que nós temos. No entanto, para que essa promessa seja verdadeira dentro dos nossos corações, nós temos que alimentar a nossa alma com a palavra, com o conhecimento do Todo-Poderoso. Como posso eu embraçar o escudo, estar com o escudo da fé, quando na verdade eu não conheço os princípios da minha fé? Como posso, amados? Mas fé é convicção plena, é convicção plena. Eu preciso ter certeza mais que absoluta. Isto é fé. É preciso que tenhamos convicção que Deus vive, convicção plena que a palavra do Senhor é verdadeira, é real e é para ser vivenciada na nossa vida. E quando nós temos, amados, essa convicção, essa certeza, esse conhecimento do Senhor, você não baixará a cabeça para o inimigo de nossas almas. O maligno não te subjugará. Ele não montará no teu pescoço, ele não te fará de cavalo, porque quando ele aproximar de você, tu terás uma palavra na boca de autoridade para repreendê-lo e expulsá-lo da sua presença. É isso aí, nós precisamos andar dessa forma. Um dos grandes problemas nossos é a ignorância espiritual que nós temos, ou a dificuldade que nós temos em exercitar a fé. Muitas vezes você levanta, por exemplo, nem mesmo ora. Alguns, para desencargo de consciência, aquela oraçãozinha básica: Senhor, muito obrigado por esse dia, abençoe esse dia, em nome de Jesus, amém.
aquela oraçãozinha básica, e parte para o mundão afora. E está lá o capetão de espada, flecha, fuzil, revólver, metralhadora, te esperando. Está lá fora te esperando. Opa, venha, venha, eu quero você aqui fora mesmo. Aí você sai de peito, pá, e o maligno, pá, 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 pá. Aí você vai trabalhar só o caco. Passa o dia só o caco. Ruim de dar dó. Chega em casa, olha para a amada esposa e briga com a esposa. Ou vice-versa, a esposa chega em casa, olha para o esposo, olha assim para ele assim, já olha com aquele torto assim, não é? Sabe o que é isso, irmãos? É a falta de vigilância, de embraçar o escudo da fé, e sai de qualquer jeito no meio da batalha, sai de qualquer jeito. Nós saímos na rua, nós olhamos e não vemos nada, mas está ali os bandidos escondidos atirando na gente. Nós precisamos estar atentos a esta realidade espiritual, povo dos céus. É aquilo que diz o texto do apóstolo Paulo: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esse é o nosso inimigo. Por que muitas coisas não dão certo para a gente, amados? Por que não dá certo? Porque nós queremos que dê certo, mas nós não lutamos para que dê certo. E o maligno, que sabe que precisa dar certo, ele está ali, preparado para fazer dar errado. E geralmente dá errado. E geralmente dá errado. Mas por que não deu certo? Tem que meditar. Será que os passos que nós demos eram os corretos? Estávamos preparados? Ou saímos de peito aberto e fomos atacados de forma mortal pelo inimigo? Nós precisamos entender essa verdade e viver atentos. Por isso a Bíblia diz: vigiai, vigiai. Vigiai e orai. Salmo 3:3. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Amém? O salmista já entendia essa realidade, e ele afirmava isso. Nós precisamos ter convicção que o Senhor pode nos guardar, e que nós temos a autoridade para pisarmos na cabeça do nosso inimigo. Precisamos ter essa convicção e agirmos dessa forma, para que não sejamos tocados pelo maligno. No versículo 17, nos diz a palavra: tomai também o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. O capacete que os israelitas usavam era na forma de uma carapuça, com peças que cobriam as orelhas e o pescoço. Era de bronze ou metal amarelo. Mas o que é tomai o capacete? O que é tomai o capacete da salvação? O que é isso? Irmãos, o capacete fica na cabeça, e nós precisamos ter a nossa cabeça protegida contra as investidas do maligno. Os nossos maiores ataques, eles acontecem através da audição e do olhar. São as duas formas mais habituais de ataque do maligno. Ele nos chama a atenção com o olhar ou com a audição. Ele rouba-nos a atenção, irmãos. E quando você contempla alguma coisa que desonra o Senhor, ou você ouve alguma coisa que desonra o Senhor, mas você continua deixando aquilo entrar dentro da tua cabeça, é porque você não está com o capacete da salvação. Não está com o capacete. Nós não podemos, amados, nos deixar alimentar pelo inimigo de nossas almas. Não podemos nos deixar alimentar. O capacete é para proteger a cabeça do soldado, e nós somos soldados do Senhor. Portanto, nós precisamos estar atentos a tudo quanto vemos e ouvimos, principalmente. Quando nós estamos com a mente cheia daquilo que é do Senhor, cheio daquilo que é de Deus, certamente nós teremos um filtro. E quando nós contemplamos algo que desonra o Todo-Poderoso, nós fechamos, nós cortamos.
Quando nós ouvimos aquilo que não é de Deus, nós fechamos os ouvidos, cortamos, para que aquilo não venha roubar a nossa comunhão com o Senhor. Deixe-me dar 2 exemplos, hoje os mais habituais inclusive. Olhar a televisão, filmes, televisão e coisas assim desse tipo. Evidentemente que se aplica a uma série de situações. A internet também se aplica nisso aqui. Nós precisamos ter uma censura relacionada ao que vemos na internet e na televisão. Não é tudo que está ali que nos serve. É preciso entender que a televisão está no domínio das trevas. E como no domínio das trevas, é feito para aqueles que não conhecem o Senhor. E não é tudo que você vê na televisão que te edifica. Na verdade, está muito complicado a tal da televisão, muito difícil mesmo. Se você assistir um filme, se você não tiver cuidado, ele te leva a glorificar o inimigo, de forma involuntária, vale ressaltar. O bandido no filme é gente boa, aí você fica torcendo para a polícia se ferrar e o bandido se dá bem. Já viram situações semelhantes? Existe. Ou, quando o filme tem toda uma temática espiritualizada, e você se deixa envolver pelo clima que ele gera, a pornografia, por exemplo, tantos sites malditos, sites ruins. Portanto, amados, os olhos é uma janela, janela da alma, e a nossa janela da alma, ela só pode estar aberta para aquilo que é de Deus. O salmista diz, para que não nos assentemos na roda dos escarnecedores. O escárnio geralmente vem através de palavras. São as conversas vãs, as conversas baixas que você ouve e você sente prazer. Como você sente prazer? Quando você alegra-se com aquilo, ri com aquilo, quando você dá teu sim. Outro aspecto do ouvir, a música secular. Irmãos, a música secular, ela é bonitinha, é gostosinha, ela embala as pessoas, mas geralmente rouba a comunhão das pessoas. Ela quebra a comunhão das pessoas com Deus. Mas por quê? Através da música, entra no teu coração sentimentos que não procedem de Deus. Sentimentos que não procedem de Deus. Geralmente levados para a lascívia, para as paixões desse mundo, ou para as futilidades que esse mundo tem a oferecer. Só isso que a música ensina. Ah, mas essa música é tão gostosa, não fala nada, é só uma balada romântica, aquela coisa toda, o diabo fazendo você navegar no romantismo das ilusões, das paixões dessa terra. Você vai ouvindo, e o capeta vai doutrinando você, aí você olha para o teu cônjuge, você não consegue ver a música dentro da tua casa, no teu cônjuge, e nesse ponto há uma ruptura, há um estremecer do relacionamento, porque você foi doutrinado sem sentir que o teu casamento precisava ser aquela ilusão, por exemplo, as ilusões cantadas por Roberto Carlos, as ilusões cantadas hoje por esses sertanejos românticos. Observe as músicas dos camaradas. Não dá para viver aquilo. Sem contar as músicas que te levam ao erro, te induzem ao erro. Então nós não podemos, amados, nos deixar alimentar por essas coisas. O Senhor não quer que seja dessa forma. Quer ouvir música? Ouça aquilo que te edifica. Ouça aquilo que pode edificar a tua vida. Nós não podemos perder tempo com a futilidade dessa terra. Não podemos perder tempo. Haja vista que é uma batalha espiritual. E em relação a isso, essa questão da mente, poderíamos ficar 2 dias falando e citando exemplos, haja vista que são muito amplos. Porém, creio que esses 2 exemplos já despertam-nos para que possamos vigiar um pouco mais com relação a essas coisas. Isaías capítulo 59, versículo 17. Pois vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça. Capacete da salvação. O que é a salvação, irmãos? Jesus. Só Jesus é a salvação. Capacete da salvação, princípios de Jesus. É isso que precisa estar dentro do nosso coração
dentro da nossa mente. Coração e mente são sinônimos, haja vista que o termo coração, na verdade, refere-se à mente. Ainda no versículo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, como eu já disse, o maligno ele anda ao nosso redor, ao derredor, como alguns preferem, com toda sorte de tentações, com toda sorte de ataques, para fazer-nos errar o caminho do Todo-Poderoso, para quebrar nossa comunhão com o Senhor. Mas quando nós temos a espada do Espírito, a palavra de Deus no coração, na mente, nós vamos resistir todos os ataques, todas as investidas, todas as tentações do maligno. Não há tentação que seja superior às nossas forças. Por maior que seja a tentação, você pode resisti-la e você pode vencê-la. Basta que tu tenhas dentro do coração a palavra de Deus, que você esteja firmado na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. E também a espada do Espírito serve para você quebrar a palavra dos falsos profetas dos últimos tempos. Quando nós conhecemos as Sagradas Escrituras, quando a nossa mente está tomada pela palavra, nós não vamos nos deixar enganar pela mensagem dos falsos profetas, que estão em grande quantidade aqui na nossa cidade e por esse mundo afora. Os falsos profetas estão aí fazendo as suas vítimas. Mas quando conhecemos a palavra, nós teremos base suficiente, força suficiente para resistirmos à mensagem enganosa, à mensagem diabólica, que muitas vezes tem aparência e cheiro daquilo que é de Deus, mas que é para nos destruir, para arrancar-nos da presença do Senhor. Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Amém? Nada podemos esconder do Senhor, tudo está aberto ao seu olhar. E diz ainda que a palavra de Deus é como uma espada afiada de dois lados, a espada de dois gumes. Ela é capaz de cortar de uma forma intensa toda sorte de coisas erradas que surgem diante de nós. E sejamos, portanto, preparados para esta batalha, lembrando-nos que a nossa luta não é contra o Joaquim, não é contra o Manuel, o José, não é contra o Antônio, não é contra Zaqueu. Nossa luta é contra os espíritos malignos. Versículo 12 de Efésios capítulo 6. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E que estejamos atentos a este inimigo invisível, mas muito real, muito real. O inimigo de nossas almas, diabo, demônio e vai por aí, são invisíveis, porém extremamente reais e poderosos. E estarmos atentos é o nosso dever, vestidos com a verdade, com a couraça da justiça, com os pés calçados com a preparação do Evangelho, com o escudo no braço, com o capacete na cabeça e a espada do Espírito na mão, para assim vencermos todo ataque nessa luta sangrenta contra o inimigo de nossas vidas. Amém? E sejamos, portanto, preparados como soldados em guerra, em luta, para que não sejamos vencidos, não sejamos tocados. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos.
edificando vidas para Cristo. Mensagem número 552.